Bom, boa noite, pessoal. Obrigado pelo presente de vocês. Primeiro, né, digerir um pouco que é um filme que ele não é agradável, né, de assistir. Não é um filme divertido, né. A gente estava aqui até conversando, né, que é a minha segunda vez que eu assisto, acho que é a primeira vez que o Operário assiste. É um filme que ainda leva um tempinho até a gente entender que acabou, né, enfim. Leva um tempinho para a gente processar também direito o que a gente achou e tudo mais. Mas acho que é um filme que levanta várias questões, né, que a gente pode abordar. Vamos fazer primeiro uma rodada, né, cada um falar suas impressões e tal, e depois a gente também abrir para vocês o que vocês concordam, discordam, se tiver alguma dúvida e tudo mais. Primeiro, dando um panorama geral, né, esse filme do Jonathan Glazer é o quarto longa dele, né, um diretor que trabalha pouco. Ele tem alguns curtas também, né, mas de longa-metragem ele começou com um filme chamado Sexy Beast, acho que em 2000. Depois ele faz um filme chamado, em inglês é Birth, eu acho que em português é Ressurreição, Renascimento, alguma coisa assim, de 2004. E olha que coisa, né? De 2004 até hoje, 2024, 20 anos, ele faz só 2 filmes, né? Que é o Sob a Pele, depois em 2013, sai comercialmente em 14. E agora esse filme, né? Então, enfim, né? Deve ter alguma outra ocupação, né? Além de diretor de cinema, porque ele trabalha pouco. Mas sempre filmes muito peculiares, né? E filmes difíceis até de você encontrar uma ligação temática entre os filmes. Cada filme tem uma... O Sexy Beast é um filme de gangster, o Birth é um suspense meio sobrenatural, do menininho que acha que ele é reencarnação do marido de uma mulher. Sob a Pele é um filme de uma alienígena que vem na Terra para, enfim, atacar pessoas, e aos poucos ela vai conhecendo mais sobre a humanidade. Esse filme é um filme histórico, né? Baseado em história real, nos personagens são reais, né? A família Ross, né? Olha, o que a gente vê ao longo do filme, imagina-se que, em parte, claro, é criado, né? Que não teria registro de tudo, mas os personagens são reais, né? É um filme histórico. Mas talvez o que dê pra gente fazer a principal ligação é que é um diretor interessado no desconforto, em quebrar expectativas, né? É um filme que talvez a palavra-chave da sensação que ele causa é um incômodo, né? E esse incômodo vem não só por a gente saber onde ele está se passando, né? E por todas as informações que a gente tem sobre a Segunda Guerra, independente do filme, mas também como na própria estrutura ele vai, de certa forma, te frustrando em certa medida ao não te entregar algumas coisas que você espera, né? Então é um filme que ele tem uma estrutura que primeiro que ele não fala onde ele vai começar, né? Ele não tem um letreiro. A gente sabe que a gente supõe que se passa durante a Segunda Guerra por conta do contexto, mas a gente não sabe se é mais para o começo da guerra, mais para o fim. Pesquisando, eu vi que o Ross ele sai do campo de concentração, perde o posto dele em 43, e aquela operação final, que é a operação, né, para levar os judeus da Hungria para os campos de concentração, é de 44. Então, a gente imagina, como ele começa no verão e termina no inverno, dá para supor que ele se passa ali entre 43 e 44, mas não tem essa informação, né, no filme. E, ao mesmo tempo, ele também, a gente estava até comentando, né, ele não termina com uma punição, né, para os personagens, né? A gente não vê o fim da guerra, a gente não vê... se você for pesquisar depois, você vai ver que esse personagem ele foi depois preso e condenado à morte. Ele morre em 47. A esposa dele não, a esposa dele vive até os anos 80, mas enfim. Mas no filme não tem essa estrutura clássica, né, de ascensão e queda, né? É um filme que... E ao longo do filme também não é um filme que ele vai apresentar um problema para ser resolvido. O grande conflito ali é o fato do personagem perder o posto dele de comandante ali, e ter um atrito ali com a mulher, que a mulher fica e ele vai. Mas é uma coisa que acontece no meio do filme, enfim, não é um arco convencional, né, enfim, ele tentando convencer o chefe a ficar e tudo mais. Então, para abrir, acho que vamos falar um pouquinho sobre as primeiras impressões, assim, o que mais chama atenção. Acho que, para mim, assim, o que fica, tanto da primeira quanto da segunda vez que eu assisti, é justamente esse incômodo, em parte por essa quebra de expectativa, né? É curioso até que, tanto no começo quanto no fim, é um filme que abre com uma tela preta que deve durar ali uns 2, 3 minutos, né, só de música. E você começar com uma tela preta com música é uma coisa que todo filme faz, só que não tanto tempo, né? A gente fica imaginando quando é que vai começar. E a música também não é o tipo de música que a gente está acostumado, né? Enfim, são mais ruídos e tudo mais, a música dissonante, enfim.
E vai assim até o fim também, né? Porque quando ele vai para a tela preta final, ele não vem com os créditos logo na sequência, né? Ele fica um tempo dentro da música. Não tem as informações, né? Que muitos filmes históricos têm no fim, né? De fulano viveu até tal data, tal foi preso, tal. Tantas pessoas morreram no campo de concentração. Não tem essa informação, né? Mas enfim, então vamos começar falando das impressões gerais, assim, e depois a gente também abre para o público para a gente trocar as impressões. Quer começar? Bom, vou eu. Vou eu, então. Boa noite, pessoal. Bom, João, acho que você colocou bem essa questão do filme. É um filme muito difícil, acho, de você já ter uma opinião formada logo depois que ele termina, né? Acho que é um filme... Ele é forte, né? Ele traz uma interiorização que acho que é necessária também, mas vamos tentar... Foi a primeira vez que eu vi, vamos tentar, então... colocar algumas coisas, né? Bom, para mim, acho que o que você colocou agora dessa questão da tela preta já no início, acho que acho que o diretor ele já coloca muita coisa ali do que ele quer que o público preste atenção, né? Me lembrou muito até o início do Lawrence da Arábia, né? Que acho que é até maior do que esse tempo, né? E acho que a intenção até é a mesma, assim, de prestar atenção na música, né? Acho que é uma forma do diretor colocar, preste atenção nessa música do filme que é importante, né? Então, ao longo de todo o filme, a música está dizendo outra coisa do que as imagens estão mostrando, né? Então, essa normalização que é colocada nessa vida dessa família que a gente acompanha, e nós espectadores como um convidado, né? Como se a gente fosse passar ainda mais no começo do filme, a gente fosse passar ali um verão com a família, né? Que legal, uma família alemã, vamos ver como funciona aqui, né? Se você é convidado dessa família, e sem saber o que está acontecendo do outro lado do muro, né? Por um bom tempo, a gente ainda fica ali mergulhado nessa família, em coisas até banais da família, no seu dia a dia, e aos poucos essa música vai entrando na gente, né? Ela vai mostrando que há algo diferente ali, vai causando uma apreensão, uma angústia no espectador, né? E acho que muito disso vem também, é uma coisa brilhante que acho que o roteiro traz, que o roteirista traz, né? De usar todo esse nosso imaginário, essa nossa memória, né? Que a gente tem da história do nazismo, né? Em nenhum momento eles falam o que estão fazendo ali, um pouco para frente depois comentam, né? De forma até meio indireta, mas o roteiro usa isso, essa nossa memória, para falar de algo que em nenhum momento ele tá direto no roteiro, né? Então a gente vai pensando muito, a gente vai cobrindo muita lacuna nesse filme, né? Com tudo que está com tudo que está acontecendo do outro lado do muro, né? Com as mortes, né? A chaminé, acho algo, né? Constante, né? Aquela fumaça saindo. Tem cenas muito fortes, né? No filme, justamente até pelo esse imaginário, a questão quando eles estão no rio pescando, vem todo aquele resto de ser humano, né? Sendo lavado, né? Que é jogado no rio, né? Isso era muito impactante. Fuligem nas flores, né? Então são coisas que vão trazendo essa memória para nós de toda a tragédia que aconteceu. E acho que o filme, ele, ao longo da história, como o João colocou bem também, ele não é uma jornada do herói, né, João? Você não tem uma transformação do personagem, né? Ele entra e sai do mesmo jeito que ele, né, no começo do filme, né? Não é um filme clássico, né? Que ele tem essa transformação, ele mudou com a história, ele não mudou nada, ele vai continuar matando, né? Tanto que uma das conversas finais eles falam para a mulher, queria te contar o nome da operação, né? Que deve ser super legal o nome que eles bolaram, né? Não sei, algo que para ele, essa frieza, né? Quando ele está naquele departamento lá que supervisiona todos os campos de concentração, é algo como, não sei, o balanço da empresa no final do ano, né? É tratado como isso, né? O dirigente ali, ou o diretor que mais mata, né? Algo assim, e é colocado de uma forma indireta e com louvores por todo mundo que está naquela mesa. E eu acho que ele, ao longo do filme, acho que tem talvez uma ou duas concessões que ele dá dentro dessa estrutura, que é a história que o pai conta para a filha do João e Maria, né? Que alemão é outro nome, né? Gretel e Hansel, né? E
E aí ele muda, ele faz esse negativo, né, do filme, né, e conta a historinha meio paralela de uma pessoa ali aos redores que leva comida, né, para as pessoas que estão trabalhando, para os judeus que trabalham forçados ali, né. Então é um paralelo, acho que é a única concessão que ele realmente traz em toda a estrutura do filme, para sair um pouco dessa normalização que ele traz dessa família alemã, né, que está vivendo ali ao lado do campo de concentração. Bom, eu vou parar por aqui, até para dar mais tempo também para o Miguel falar, tá? E depois a gente conversa mais um pouquinho aí. É interessante também, só complementando, eu acho que tem talvez o principal momento em que... acho que tem 2 momentos no filme que você pode dizer que ele rompe um pouco esse olhar, entre aspas, neutro, que na verdade não tem nada de neutro, né? Porque, enfim, de neutralidade no cinema, só de você escolher o que você está mostrando já é uma tomada de posição. Mas eu acho que talvez o momento mais significativo que você vê uma tomada de posição assim no filme, não só nesse momento da história, né, do João e Maria, mas também na cena que eu acho que é uma das melhores cenas do filme, quando ela está recebendo, acho que talvez a mãe dela, uma senhora, que ela vai mostrar o jardim, que eu acho que um dos momentos mais pesados também, quando ela fala, né, fulana está ali, fulana deve estar ali presa, né, quem? Aquela lá, que eu trabalhei na casa dela e tal, deve estar aí mesmo, eu queria a cortina dela, foi leiloada e tal, e no fim dessa cena, ela mostrando o jardim, como o jardim está bonito, as flores e tudo mais, e tem uma montagem de várias flores, né, depois que termina a cena mesmo, o diálogo, e os sons se intensificam naquele momento. A gente percebe não só aquele ruído, que é característico do filme inteiro, mas é um momento que a gente percebe, não só nesse momento, né, a gente percebe claramente gritos, né, de pessoas morrendo, enquanto a gente está vendo flores, né, que são imagens bonitas e tudo mais, e termina em uma flor que a tela fica vermelha, né, como se enchesse de sangue, enquanto a gente está ouvindo os gritos e tudo mais. Enfim, vou passar agora para o José Miguel. Se foi a primeira vez que você viu e tudo mais, eu sei que é professor de história, quiser também dar um panorama para a gente sobre... Aliás, uma pergunta até que eu queria te fazer, que eu vi que as empregadas do filme, tem um determinado momento que ela fala, que uma personagem pergunta, tem judeus na sua casa? Ela fala, não, os judeus ficam do outro lado do muro. As meninas são da cidade, elas falam. Eu ouvi algumas pessoas comentando que essas meninas seriam testemunhas de Jeová, que elas não estariam no campo de concentração, mas estariam ali relegadas ao posto. Você sabe dizer se é isso mesmo ou não, que não fica claro no filme, né, que elas são. Porque ela fala, não são judeus, não. São meninas da cidade, mas ao mesmo tempo você vê que tem um desprezo ali maior, né, do que não simplesmente... enfim, não são pessoas ali que você vê que elas consideram como respeitáveis, né? Mas enfim, então... puder dar seu panorama sobre suas impressões também sobre o filme. Bem, boa noite, pessoal. Boa noite a todos, todas. Boa noite, João, Guilherme. Prazer estar aqui com vocês, né? E vou dizer para vocês, é a primeira vez que eu assisto o filme, mas já que eu fui convidado para isso, eu há algum tempo venho lendo as críticas, acompanhando as críticas. Ontem, por exemplo, saíram 4 textos da Folha de São Paulo. Hoje saiu uma crítica do Carlos Eduardo na Folha de Londrina, né? Enfim, né? E é um filme que tem gerado bastante polêmica e eu gostei da fala do Guilherme quando ele fala o filme cria uma frustração. Então, se vocês pegarem o texto do Bruno Guetti na Folha de São Paulo de ontem, vocês vão ver o que é um crítico de cinema frustrado por ter assistido um filme que não era o filme que ele queria assistir. Não é? E eu estou começando com isso porque me parece assim, que é um filme que o diretor ele não se propõe a fazer um filme histórico. Ele está tematizando uma questão. Portanto, não tem crédito, não tem explicação, e ele está pressupondo que aquela pessoa que está assistindo o filme tenha um mínimo de conhecimento do contexto, das coisas que estão acontecendo, para refletir sobre essa questão. Então, eu já vou para o meu spoiler final, mas eu acho que
que eu pensei que é um filme que realmente, né, eu tive essa sensação, mas quero assistir o filme mais uma vez, que é um filme que mostra o que é o terror. De uma forma, assim, muito impressionante, né? O que é uma sociedade inteira que se organiza em torno do extermínio. E isso sim, esse processo de organizar-se em torno do extermínio é que é histórico, né? Ele não se dá o trabalho de explicar como é que se chegou a isso, porque não é isso que ele quer fazer, ele quer dizer, ele quer mostrar isso, né? Claro, as pessoas ficam frustradas porque não tem uma condenação no final, mas na medida em que ele mostra o mecanismo, como é que isso funciona na prática, no dia a dia, me lembrou muito o Luchino Visconti nos Deuses Malditos, né? La Caduta dei Degli, né? Porque o Luchino Visconti também nesse filme ele mostra como é que aí uma analogia com a família Krupp, né? Como é que se dá o processo de nazificação da elite alemã, né? E aqui a gente tem como é que essa sociedade se organiza em torno do extermínio, né? E aí, eu vou levantar algumas coisas aqui que dizem respeito à seguinte questão. A condenação implica em falar, muitas vezes, da monstruosidade dos crimes do nazismo. E aí eu queria falar de um livro do Tsvetan Todorov chamado Em Face do Extremo, onde ele se coloca exatamente essa questão. Olha, se a gente diz que essa coisa é monstruosa, a gente coloca num plano em que, se é monstruoso, se eles são monstros, eles não são humanos, e, portanto, nós não conseguimos explicar e compreender, que é isso que ele pretende, na minha opinião, nesse filme, né? E aí, isso remete para uma questão que é fundamental, que é o antissemitismo. Até, respondendo a sua questão, de fato, não tem judeu na casa. São testemunhas de Jeová, né, que trabalham na casa do Hess, né? Se a gente pegar que o século XIX é um momento fundamental para a criação daquilo que se chamou de guerra total, que é uma guerra que passa a ser realizada a partir de uma sociedade industrial, não é? Se nós pensarmos até o século XVI, a guerra é aquele processo que a gente tem dois exércitos no campo de batalha e, no final do dia, quem tiver mais gente em pé venceu a guerra, não é? Agora, o século XIX, não, a gente tem o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a gente tem o aumento da população, não é? E a gente tem o quê? A formação de uma base industrial. Então, a partir daí, o que acontece numa guerra? É preciso destruir a base industrial do inimigo. Porque enquanto essa base industrial não for destruída, esse inimigo vai continuar mandando gente, e vai continuar mandando armas, não é? E a sociedade toda se organiza em torno da guerra, não é? E aí o apelo, né, essa sociedade tem que estar coesa de alguma forma. E essa coesão se dá pelo nacionalismo do século XIX, né? E aí, o que começa a acontecer, né? É isso que se chama de guerra total. Então, se vocês pegarem assim a literatura comum, vocês vão ver lá, olha, os historiadores vão falar assim, alguns historiadores, a Segunda Guerra Mundial foi a guerra total, a Primeira Guerra Mundial foi a guerra total. E aí, a questão toda é assim, a guerra, né, não teve um momento que os homens falaram, não, agora nós vamos fazer uma guerra total. Isso foi um processo que se iniciou no século XIX e, obviamente, que com o desenvolvimento da tecnologia da guerra, no século XX, a gente chega na bomba atômica, não é?
Pois bem, paralelamente a isso, e o desenvolvimento da imprensa, né, principalmente a partir de 1850, com o desenvolvimento tecnológico também da prensa rotativa litográfica, enfim, que permitiu a reprodução de imagens, etc., na imprensa, a gente tem, por exemplo, a Guerra Civil Americana, ela é a mais retratada, e a Guerra do Paraguai é uma das mais retratadas do século XIX, sem falar da Guerra da Crimeia também. Mas, né, e essas imagens mostram o quê? As imagens e os textos, que o inimigo ele é desumanizado. Então, por exemplo, os paraguaios nos representam nós não, né, cara pálida, representam os brasileiros como macacos. Mas os brasileiros representam os paraguaios como animais também, como cachorros. O que lembra muito o Art Spiegelman, né, no Maus, em que os alemães são os gatos, os judeus são os ratos, os franceses são... os americanos são os cachorros, mas o Spiegelman ele está fazendo o quê? Ele está fazendo ele está questionando exatamente essa propaganda, essa desumanização do nazismo, não é? Nesse desenho Maus. Pois bem, então esse processo vai se acentuar também no século XIX com as guerras colonialistas, né? Tem um autor chamado Aimé Césaire que escreveu um discurso sobre o colonialismo, que ele diz o seguinte: o grande horror do nazismo não é ter feito o que ele fez, porque o que ele fez os europeus fizeram na África, fizeram na Ásia muito antes, desde o século XIX, nas guerras colonialistas. Vamos pensar, por exemplo, quem não viu as imagens aqui do Congo belga, não é? Das propagandas de sabonete Pierce, por exemplo, que o branquinho vai lavando o negrinho e ele vai ficando branco, não é? Esse processo que civilizatório europeu, não é? Ele diz: o grande horror do nazismo é que ele fez para a sociedade branca europeia aquilo que eles fizeram para as colônias, não é? Esse é o grande escândalo do nazismo. Pois bem, então a gente tem, e aí, nesse processo também, um antissemitismo, que é um antissemitismo religioso, até o final do século XVIII, se transformando num antissemitismo, né, num racialismo científico a partir do final do XVIII para o XIX. Né? E aí, então, essa coisa está muito entranhada na sociedade europeia. O nazismo não inventou nada de muito novo. Não é? Essa coisa está muito entranhada na sociedade europeia. E, portanto, não é? Aliás, tem um livro muito legal, que eu vou falar para vocês, que se chama Fumaça Humana, o início da Segunda Guerra Mundial e o fim da civilização, do Nicholson Baker. Ele foi publicado pela Companhia das Letras. É um livro que, na próxima encarnação, eu pretendo escrever um semelhante, porque é um livro maravilhoso, que me lembrou muito esse filme, porque ele não tem prefácio, ele não tem conclusão, ele não tem sumário, ele não tem capítulo. Ele é composto apenas o quê? De citações de documentos, jornais, telegramas, falas, e que o Nicholson foi organizando. Então, é um livro de citações. E, nesse livro de citações, a gente vai entendendo esse processo do início da Segunda Guerra Mundial. Né? E ver uma coisa que é muito importante. Por exemplo, a questão da superioridade da raça branca. Isso vem lá do 19, e isso é uma coisa que se apresenta o quê? Como uma coisa é um fenômeno global nos anos 30. Não é? O mundo quer embranquecer. Né? A gente tem as políticas segregacionistas dos Estados Unidos, a tentativa de branqueamento da população, né, no Brasil, a engenharia genética sem a ciência da engenharia genética na Europa. Né? Ou vocês acham que os suecos são altos, loiros e de olhos claros por graça de Deus, ou da natureza? Não. Né? Isso é uma política que foi desenvolvida pelos governos europeus. Não é? E o nazismo,
representou para essa gente toda o quê? Uma grande modernidade. Né? A incorporação da tecnologia moderna para restaurar uma sociedade o quê? Tradicional. Né? Que está ameaçada pelo quê? Pelo movimento operário, pelo comunismo, pelos conflitos sociais, pelo desenvolvimento da indústria. O nazismo representou essa modernidade. Né? E essa reação a essa desagregação desse mundo tradicional que aparece nesse filme. Uma sociedade hierarquizada, branca, superior, não é? E que está promovendo o quê? Uma limpeza do mundo, uma higienização do mundo. Tem aquele documentário do Peter Cohen, A Arquitetura da Destruição, que mostra muito bem isso. Não é? Então, e aí uma questão fundamental. Não é? O nazismo junta todas essas coisas, ele é basicamente anticomunista, não é? Portanto, ele também tem o nazifascismo, se a gente pensar o fascismo italiano, o fascismo alemão, né, o nazismo, são basicamente anticomunistas e tiveram apoio da sociedade da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, para quê? Para barrar o avanço soviético no pós-Revolução Russa. Não é? Então, me parece assim, e que fundamentalmente não é, vai ter uma coisa extremamente importante nesse processo, na construção desse processo de desumanização, né, que vai chegar ao ápice no século XX, mas não chega com o nazismo, chega com a invenção da aviação. As forças aéreas jogam as bombas e o piloto não vê quem morreu, quem deixou de morrer. Então, isso é uma coisa muito comum. Não é? Vamos pensar que o Fritz Haber, que é um químico alemão, ele lutou na Primeira Guerra Mundial e ele criou o Zyklon B. Né? Depois a família dele fugiu aqui para a Rolândia, porque eram todos judeus. Né? Ele fugiu e parte da família foi exterminada nos campos de extermínio com o gás que ele inventou. Mas ele defendia o uso do gás porque era a forma mais humana de matar. Frente ao quê? As novas armas, de tecnologia. Né? E aí um aspecto fundamental, a propaganda nazista. Né? Está aqui a Raquel fez uma dissertação de mestrado maravilhosa, ela analisou 2 filmes, O Judeu Eterno e O Judeu Chus, mostrando, não é, exatamente essa construção desse processo de desumanização na propaganda nazista. Então, o Hess, ele fala, olha, você tem formiga na sua casa? Você se perguntou se essa formiga é senciente? Não, você vai eliminar essa formiga. Lá no Arquitetura da Destruição, Peter Cohen mostra também. Olha, o Hitler é o como é o nome do cara que inventou a penicilina mesmo? O Koch. Então ele... Robert Koch. O Hitler é o Koch do século XX, porque ele descobriu a doença dos judeus e o modo do quê? De eliminar essa doença. Não é? Então, isso é uma coisa tão entranhada na sociedade europeia, na sociedade branca, que quando começou o extermínio, isso era uma coisa absolutamente normalizada. E mais, não é? A sociedade alemã foi cúmplice, porque fez exatamente aquilo, né, que a mulher do Hess fez, não no filme, né, mas esse livro aqui também é bem legal, do Leon Goldschon. Ele é um psiquiatra americano e ele fez entrevistas com os prisioneiros em Nuremberg. Tem uma entrevista com o Hess
não é? E ele mostra o Hess falando no final da vida, né? Ele fala, o que você quer? Ele falou, eu quero a paz interior. Ele falou, mas por quê? Aí ele diz, porque me doem os pés, porque eu estou preocupado com a minha família, né? E aí ele fala assim, mas essa coisa de ter matado 2,5 milhões de pessoas não te perturba? Né? Isso não te persegue? Aí o Hess responde, não, eu não tenho essas fantasias, não. Né? E o Hess vai mostrando, a entrevista do Hess é muito legal, porque ela tem tudo a ver com o filme, porque ela vai mostrando exatamente o quê? Essa não é uma frieza, gente, é uma questão que não se coloca, que a gente não consegue entender. Mas judeu não é humano. Judeu é uma doença que precisa ser exterminada. E aí, né, só para falar, né, o Bruno Goethe fala que o conceito de banalidade do mal da Hannah Arendt não serve, porque ele até usa uma expressão que o entendimento do Gassler é um entendimento estabanado do conceito, e o Carlos Eduardo fala, não, é o conceito de banalidade do mal da Hannah Arendt se aplica aqui. Não é? E eu acho que o conceito se aplica, mas não pelas razões que o Carlos Eduardo aponta, mas exatamente pelo fato de ele ter mostrado como isso é o quê? É estrutural. Essa concepção o quê? De uma doença que precisa ser exterminada. E é tratado dessa forma mesmo, por causa da modernidade. É empresarial. O Eichmann, né, vai dizer lá em Jerusalém, eu organizo os trens. O Hess vai dizer que, não, a gente tem que construir, tem que aumentar o número de câmaras de gás, colocá-las, fazer elas maiores, para aumentar a produtividade. E aí ele fala, e o crematório tem que ser maior também, porque a gente sempre estava atrasado com a cremação, porque você mata 2.000 pessoas muito rapidamente, mas para cremar 2.000 pessoas leva muito mais tempo. Então a gente sempre estava com o cronograma atrasado. Ele vai falando dessa forma nessa entrevista. Não é? Então, me parece que o incômodo é o fato de não ter essa condenação. Olha, os nazistas são monstros. Ele está dizendo outra coisa. Ele está dizendo, olha, vocês querem uma condenação humanitária? Obviamente que os nazistas tinham que ser enforcados, que o resto tinha que ser enforcado, não é essa a questão. Mas, se a gente ficar nesse plano da monstruosidade, a gente não entende isso. E para terminar minha fala, senão eu vou ficar muito longo, acho que a Hannah Arendt, ela coloca uma questão, e também o Alain Resnais, naquele documentário de 1958, Noite de Neblina, não é? É o seguinte, aconteceu uma vez na história, pode vir a acontecer de novo. É essa que é a questão. Né? Então, e aí, para terminar, de fato, né, que a Hannah aponta nas origens do totalitarismo, nesse livro, ela diz, olha, a finalidade de uma sociedade totalitária, né, não é criar o nazista leal ou o comunista leal, no caso de Stalin, mas é criar a pessoa absolutamente indiferente que vai obedecer à ordem que for dada. E que é isso que eles falam em Nuremberg. Né? Eu matei porque eu recebi uma ordem. É a fala do Eichmann, é a fala do Hess, é a fala de todos eles. Eram as ordens do Führer, eram as ordens do Himmler, que diziam que se nós não exterminássemos os judeus iriam nos exterminar. Então é isso. E o incômodo do filme é que, pelo fato de deles não serem monstros, né, e a sociedade funcionar dessa forma, ele está colocando, olha, qualquer um de nós poderia ocupar esse papel de Rudolf Hess naquele contexto ou num contexto mais contemporâneo, enfim. E isso é o que incomoda muito mais, né? E que eu lembro da fala do Habermas,
quando ele diz assim, olha um casal com criança fazendo compra no supermercado e pense o que essas pessoas seriam capazes de fazer para manter esse modo de vida. Obrigado e desculpe a demora. Só complementando, é interessante você falar essa questão, né, de retratar os nazistas como humanos, de certa forma, que são. Se a gente for pensar, principalmente em cinema americano, né, em filmes de Segunda Guerra, filmes de nazismo, grosso modo a gente teria dois tipos de representação, né? Ou a representação mais satírica, no sentido enfim, através do ridículo, a gente ridicularizar através do humor, né? A gente pensar, por exemplo, O Grande Ditador do Chaplin, por exemplo, é um filme que, né, trabalha a figura do Hitler como uma coisa patética, né? Ou Ser ou Não Ser, do Lubitsch, enfim, mais recentemente o Jojo Rabbit, por exemplo, um filme que dividiu opiniões, mas enfim, que também traz os nazistas meio atrapalhados e tudo mais. Ou, por outro lado, uma visão muito maquiavélica, assim, né? No sentido de serem sedentos por sangue, tá querendo matar todo mundo toda hora. É mais raro essa representação do filme no sentido de mostrar o dia a dia, né? Se o filme exagera nessa visão ou não, é uma questão de cada espectador. Eu não acho, né? Eu acho que justamente esse contraste que ele tenta criar, né, de mostrar situações banais, coisas que a gente faz também no dia a dia ali em casa, sendo que se a gente vê ao fundo fumaça, né, de pessoas sendo queimadas, o som das pessoas morrendo, eu acho que é justamente esse contraste que ele busca, né? Só então, para complementar, para a gente passar para vocês também, uma coisa que me chamou a atenção aí, trazendo para o lado da montagem, que eu trabalho com montagem, logo o primeiro corte do filme me chamou muita atenção, que é um plano aberto ali, né, eles ali no verde, na beira do rio, e logo depois tem um corte para um plano lateral e depois volta, né? Sempre que tem uma situação assim, com um olhar de montador, eu sempre tento buscar o erro de continuidade entre um plano e outro, porque é normal, a gente que trabalha com cinema, a gente filma de um modo, depois troca a câmera, então sempre que tem um corte, quem está acostumado, a gente procura buscar o erro ali, enfim, naturalmente, né? E é curioso que, se você for reparar nesse filme, quase não tem esses, entre aspas, erros, e depois eu fui ver que, na verdade, é porque o filme foi feito realmente com muitas câmeras simultâneas. Inclusive, e aí isso dialoga também com o filme anterior do Glazer, que é o Sob a Pele, inclusive com câmeras escondidas. Então, ali, principalmente as cenas internas, né, elas não eram feitas com uma câmera, o diretor atrás da câmera e toda a equipe, e ele dando ação e a feita cena. Eram câmeras escondidas, tanto que, se você for reparar nos enquadramentos, a câmera está sempre num canto, né, para dar uma visão geral. E muitas vezes ali do lado de um objeto, enfim. Em entrevistas, a Sandra Hüller fala que algumas câmeras eles conseguiam ver e algumas não. Eles sabiam que estavam lá, mas estavam, às vezes, meio atrás de um vaso e tudo mais. Ela se sentiu até incomodada. Que ela fala que assim, não foi aquela experiência de realmente de estar ali, enfim, que todo mundo assistindo, né? A equipe ficava fora da sala, né, com os monitores e tudo mais. É claro que as cenas eram roteirizadas, ensaiadas e tudo mais, mas na hora da execução, né, tinha enfim, várias câmeras simultâneas e a cena era feita. Por isso que a gente tem ali a continuidade sempre perfeita, né, de quando corta de um plano para outro. E às vezes, quando o personagem precisa ir de um lugar para outro, ele mostra, né, não só tem poucas elipses, assim, poucos saltos de tempo, né? Se alguém vai de um lugar para outro, ele mostra a pessoa andando. Às vezes tem um plano só do corredor, né, enfim. Mas ele teve essa particularidade que não é comum, né? De ter essa gravação. Né? As cenas internas, né? E ao tem mesmo muita tempo, cena, né? sim, e ao mesmo tempo que ele busca esse olhar mais documental, no sentido, né, de deixar a câmera ali parada e se interessar mais pela dinâmica dos atores, tem uma preocupação na composição que é quase uma pintura, né? Alguns quadros, principalmente os externos, né, que quando mostra o jardim, o plano bem cortado ali, né? Metade para baixo é o jardim, as crianças brincando, e metade para cima é o campo de concentração e a fumaça. E a fumaça do trem também, a fumaça branca chegando no fundo e a fumaça preta na frente, que são os corpos, né? Então, assim, ele meio que une essas duas visões, né? Uma visão mais documental de observação,
com uma visão mais estética, né, de ter uma preocupação, enfim, de criar imagens interessantes, aquela imagem no barco, o diálogo entre o casal principal ali na beira do rio e eles emoldurados pelo rio, enfim, são imagens até bonitas, assim, né, visualmente. Então, acho que a gente pode abrir para o pessoal, se alguém tiver um comentário ou pergunta. Eu passo aqui. Meu nome é Daniel, eu sou de Holândia. Eu estou aqui com o artista plástico Edson Massus, meu filho Eri. Muito obrigado, Grota, né, que você deu a dica para a gente estar aqui. Eu gostei do cachorro do filme. Vocês lembram o nome dele? É uma fêmea, né? Muito nervoso o tempo todo. Eu achei assim uma abordagem nova. Eu estava conversando com o Luciano, né? Um tema assim um pouco batido já, né? A questão mecânica, não só mecânica da família do Rudolf Höss, né? Mas também o pessoal que limpou depois, provavelmente, o Museu de Auschwitz, né? Bem mecânico. E eu acho interessante agora a gente também tentar traçar algo para o nosso mundo, né? A maneira mecânica, por exemplo, em relação à agricultura. Ali acontece genocídio o tempo todo, né? Então nós estamos aí mecanicamente diante, não é o mundo nazista alemão, mas o mundo brasileiro tropical, onde a gente vive uma monocultura, né? Na agricultura é bem representado isso. Existem vários movimentos alternativos, mas é muito insignificante. E eu espero, Grota, Celina, Luciano, não sei se tem mais cinegrafistas, que um dia vocês procurem Rolândia. Tem altas histórias ali. Então vale a pena se aprofundar um pouco. Esse tema é muito interessante, como foi colocado, mas Rolândia é uma história singular. Então, eu conheço a história desde criança. Eu nasci na Alemanha, vim com 11 anos para cá. Meus avós eram fugitivos, um casal misto, eles não podiam mais casar, eles se casaram na Inglaterra. E, assim, uma história que não se falava muito de judaísmo. Eu acho que uma das representações melhores, Grota, que nós temos em Rolândia, o Museu do Holocausto em Curitiba só tem uma única família lembrada que morava na Bimini, a família Goldschmidt. Então, assim, há pouca memória sobre Rolândia. E os Jardins da Minha Vida, da Mathilde Maia, que está em alemão, em inglês também, é uma das melhores representações que merece um filme. Né, o professor Tatal, ele fez todo o levantamento. O jardim não existe mais, né, mas ele foi levantado, todas as plantas que existiam lá naquele jardim. Então, uma forma assim, totalmente diferente, porque uma criança que assiste esse filme não vai entender nada. Né, sabe? Então, a gente tem que entender de Auschwitz, tudo isso, para ter noção. Então, eu acho que para as crianças, eu me preocupo muito com as crianças, que mensagem, né, a professora Luísa está aí, né, que mensagem que a gente quer dar para as crianças, ainda mais com o conflito no Oriente Médio, onde uma estrela de Davi está se transformando numa suástica, né? Meu irmão é casado com a família de árabes, né? Então, como lidar com tudo isso? A juventude hoje, o que pensa a respeito? Tem esses clichês, né, que a gente está vendo por aí. E a passividade também em relação a outros genocídios que estão debaixo dos nossos olhos. É bacana também esse desfecho, né, que ele vai ele pula rapidinho ali para o tempo presente, né, e mostra ali como está o campo hoje, né, e eu vejo justamente isso que você falou, assim, eu acho que é uma provocação do filme, né, de não só de encontrar um desfecho ali, ao fazer esse salto, né, para o tempo presente e depois voltar, mas é como se ele também empurrasse agora para o espectador, né, tipo, o que estava acontecendo no passado não tem nada acontecendo hoje, né, se a gente for pensar... exato. Até se a gente for pensar na estética ali, né, de você ter um muro e de um lado pessoas vivendo uma vida normal e do outro lado pessoas morrendo, né? A gente pode pensar até, a gente não precisa entrar na questão, mas a gente pode pensar no Brasil, enfim, em conflitos no mundo inteiro. Eu acho interessante
esse salto, né, que ele faz, que até num primeiro momento a gente estranha, né, porque ele pula, a gente percebe que é o campo de concentração, mas de repente a gente vê pessoas, né, com crachá e tem alguns portos ali, enfim, que a gente vê que a gente vai percebendo que eu tenho presente e logo depois ele termina, né? Mas de novo, não naquele sentido de dar uma lição de moral, né, no sentido de passar para o espectador o que ele vai tirar a partir daí, né? Mas é muito claro. Traz o presente, né? Me permite só uma coisa. Me parece assim que assim, a gente vive num tempo que está sendo que tem muito muro físico sendo construído. A grande questão é, e os muros invisíveis? Né? Que ele também chama atenção para isso. Não é só um muro físico, mas é um muro invisível também, que separa aquela pequena humanidade, que pode ser a pequena humanidade do condomínio X, não é? E que a gente vê toda hora. Não é? Um entregador de aplicativo é maltratado no condomínio X, porque ele não faz parte daquela microcomunidade. Não é? Então, tem os muros visíveis, né, que são para todo lado, mas tem os muros invisíveis, cujo número é muito maior do que os muros visíveis. Né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? O que vocês acham do fato da linguagem do filme ter escolhido a questão do som do horror nazista ser a representação do Holocausto e da morte de Deus, e não mostrar a imagem? Eu acho que foi uma saída criativa, Grota, também. Né? Eu acho que imagem, por exemplo, teve um filme em 2014, O Filho de Saul. A gente até exibiu esse filme já, né? Que ele é, de imagem, ele é uma pancada, né? É um filme que é explícito, né? A história de uma... Eu não lembro o nome do diretor, um diretor polonês, né? Mas é a história de um pai que... O filme todo ele está atrás do filho dentro do campo de concentração, porque o filho dele sumiu. Ele meio que protege o filho, que ele é uma criança, né? E o pai meio que ajuda, ele tem uma hierarquia dentro desses fornos de Auschwitz, acho que se passa em Auschwitz mesmo. E o pai dele tá numa hierarquia assim, ele é um cara que ele não vai ser morto ali, porque ele ajuda a matar as outras pessoas, a queimar as outras pessoas. E ele tem um pouco de força dentro dessa hierarquia, dentro de Auschwitz, para que o filho não morra. E o filme todo se passa dentro desse dia, o pai tentando proteger o filho e pessoas sendo mortas, né? Então, eu acho que... Eu não sei se depois de um filme desse ou de outros filmes que já aconteceram, teria mais o que mostrar, né? Tão forte assim, né? Então, talvez seja uma saída dele de tentar normalizar essa situação e tentar contar através de outro viés, né? Mas essa questão do som, eu acho que ele impacta de uma maneira que a gente não teria sido impactado antes, talvez. Né? Eu acho que a gente acaba prestando mais atenção no som assim, do que se tivesse mais imagens e algo mais forte. Você acaba esquecendo um pouco do som. Né? Tem um filme que perturba, né? Então ele fica... Como eu acho que o João colocou também, como não é um filme tão explícito, você acaba segurando para você. Acho que essa força ele vem contra o espectador. Né? Então você sai meio impotente do filme e frustrado, que é a palavra que mais apareceu aí. Ao contrário, por exemplo, você colocou também de alguns filmes de comédia, né? Eu lembro do Bastardos Inglórios, né? Que é totalmente ao contrário desse filme, né? Que você mata o Hitler, né? Então você faz o espectador matar o Hitler, né? Então ele causa toda uma... até através de exageros, tal, né? Toda uma raiva perante os nazistas, e no final o Hitler é morto, né? Então isso para o espectador, né? Você sai de calma lavada. Esse não, né? Esse é o contrário. Então essa interiorização que ele vai trazendo com o som, eu acho que a ideia é dele mesmo, né? De vir aquela pancada no final que você não tem para onde exteriorizar, né? E aí trazer todo esse pensamento. E só voltando àquela ideia que vocês colocaram, eu acho totalmente válida dessa questão do presente mesmo, né? A gente realmente olhar o que está acontecendo hoje no mundo, né? Porque de repente somos nós que estamos fechados, né, para o que está acontecendo hoje lá de cá e coisas acontecendo, e a gente com o olho fechado, né? Esses muros invisíveis que você colocou tão bem, né? Acho que é mais ou menos essa linha. Rodrigo, em relação a essa questão do som,
eu achei genial. E vou te explicar por quê. Se você pega eu não sou assim exatamente um expert, porque eu não vi todos os filmes produzidos sobre o nazismo, né? Vi uma porção deles, mas, né, nem todos. Mas se você pega lá o Alain Resnais, né, o Noite Neblina, que é de 58, são 22 minutos. Vamos pensar, naquela época, as imagens dos campos de extermínio, na verdade, o Resnais nem trabalha com isso. O Resnais trabalha com a deportação. Ele não fala de holocausto, ele não fala de nada disso. Ele fala de deportação. Mas as imagens são das primeiras vezes que essas imagens são veiculadas. Então é um choque. Mas se você pegar a música daquele filme, ela é uma música que vai deixando o espectador num nível de tensão que chega no final dos 22 minutos do documentário, né? Porque é uma música que o tempo todo está tensionando o quê? O espectador. E aí uma combinação de uma música e de uma imagem que era pouco vista, né? Por exemplo, eu passo esse documentário para os meus alunos até hoje, e eles ficam, né? Porque é uma coisa muito tensa, né? Agora, por outro lado, vamos pensar o seguinte, o nosso mundo mudou muito de 1958 para cá. Então a gente vive num universo de imagens, né? Eu percebi essa mudança quando eu fui assistir a versão estendida do Exorcista no cinema, né? A primeira vez que a gente assistiu o Exorcista no cinema, todo mundo saiu morrendo de medo. Aí, na segunda vez, quando eu fui ver a versão estendida, o povo morria de rir. Eu falei, ué, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo mais. É um filme de terror, mas está todo mundo rindo. Por quê? Porque aí, sim, a banalização da violência, das imagens de violência, até no Bastardos Inglórios, que é um filme que eu não acho legal, mas essa banalização da violência, em termos de imagens, tirou a força. E aí, esse impacto, essa força dessas imagens. Não é? E aí, a saída para recolocar essa tensão veio pelo som, que me parece uma resposta muito genial para quem produz imagem, para quem produz cinema. Pareceu muito genial esse emprego, né, da música, do som como um fator fundamental na narrativa, né? É uma narrativa sonora. E que se complementa também, né, no sentido assim, de que muita coisa do que está no som não está na imagem, né? E muita coisa que está na imagem não está no som. Então é um filme que, se você só for assistir lendo legenda sem ouvir, é um filme. Se você só ouvir sem ver nada, é outro filme. Se você assiste a experiência completa, é outro filme, né? Então acho que é nessa pegada mesmo. Acho que essa questão da não banalização, né, das imagens, e aí acaba passando essas informações pelo som. Beleza. Não, acho que completando o que o professor disse, acho que é fantástico também, né, o recurso, mas não só como um recurso, ele ajuda muito na narrativa, porque eu acho que ele consegue simultaneidade, né, porque o som é constante, né, o barulho da tortura, de tiro, de judeu morrendo, é completamente paralelo à vida que está acontecendo ali. Então, acho que com esse recurso, ele traz para quem está assistindo essa simultaneidade, as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, o tempo todo. Porque acho que ele não conseguiria, ou ele teria que fazer um corte, né, ir lá para o judeu morrendo, sendo torturado, voltar para a família, e ele não interrompe isso, né, ele consegue colocar as duas coisas ao mesmo tempo, usando esses recursos sensoriais, né. E daí você também tem aquela questão do incômodo, que traz, porque essa questão da indiferença que a família tem ali, até você fica incomodado, fala, pô, como é que se eles não estão percebendo que está tendo tiro, que está tendo gente morrendo, que está tendo... Mas você consegue perceber isso o tempo inteiro, né? Você consegue visualizar, né? Não é visualizar, mas sentir essas coisas ao mesmo tempo. Acho que esse recurso do som, ele também contribui muito para isso, sabe? Essa questão de apresentar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tem até um clipe, que eu não lembro de que artista, que ele dividia a tela, assim, era a história de um menino pobre e um menino rico. Ao mesmo tempo, né? Tipo, o dia inteiro o menino acordava, escovava o dente, o outro ia para a aula, né, de ônibus e tal, esse ia com a família, então dividia essa tela, você via simultaneidade ali, né? E nesse filme ele traz outro recurso, apresenta simultaneamente, né, a história e o som. Eu achei muito interessante isso, é fantástico mesmo. Você me permite só uma coisa, você falando me lembrou de uma coisa que aí não tem cineasta que vai resolver isso, não é? Mas os relatos, os depoimentos
aí da família do Rez né, de quem morava em campo de concentração. O cheiro que impregnava tudo. Então, esse cheiro vai impregnando todas as coisas e as pessoas vão o quê? Se acostumando com ele. Eu acho que até a cena que a mãe foge, né? Porque ela chega, ela começa a tossir, ela tosse, até que uma hora ela vai embora. A gente não sabe o que ela escreveu no bilhete, né? Mas pode ser alguma coisa em relação a isso, né? Porque também o cheiro. Essa ambientação do começo, é engraçado que ela continua, né? Porque no começo é só o som da natureza, naquela primeira cena. Aí conforme eles vão se aproximando da casa, vão entrando outros sons, só que esse barulhinho de pássaro e tal, ele continua lá, né? Ele é simultâneo, né? Não troca o ambiente, né? Desculpa o seu nome. É João também. O João, aquele João falou também exatamente essa simultaneidade, né, das coisas. Eu acho muito, muito legal. Porque quer mostrar também quer mostrar várias coisas o filme, né? O tempo todo quer mostrar várias coisas. Essa questão do bucólico, né, do som da natureza, eles também está sempre presente, né? E quer mostrar que o nazista ali também ele gosta de natureza, ele gosta de cachorro, né? E tudo isso para você sentir simultaneamente, acho que ele vai jogando, né? E o som é uma forma dele fazer dois filmes, né? É a imagem, um filme, e o som é um outro filme, assim. E eu achei interessante também um outro som, que também é um subgrave, que parece remeter à fornalha, né? Porque a primeira vez que fala da fornalha vem esse sub, daí toda hora que meio que fala um pouco da incineração, vem um som que parece que é aquele ruído que é meio inaudível, mas é do fogo pegando em algum ambiente que está enclausurado, assim, alguma coisa assim. Por isso que eu acho que a questão, vamos pensar assim, se a música, às vezes, no cinema convencional, ela funciona como uma ambientação, como para criar um determinado clima, eu acho que aqui ela é uma estrutura narrativa. Eu acho que ela é diferente, ela é a estrutura narrativa do filme. Exatamente porque o filme trata, e aí essa ideia da simultaneidade que você trouxe é muito legal, porque o filme trata exatamente dessa contradição o tempo todo. É o tempo todo aqui e ali. A coisa acontecendo aqui e ali. E a gente fica sabendo disso como? Pelo som. Né? Por isso que ele é uma estrutura narrativa, eu acho. E acho que ele contribui também com a indiferença, sabe? Porque acho que se tivesse que mostrar a família indiferente às mortes mesmo, a família assistindo às mortes, a família presente nas mortes, a família vendo sangue, a família, né, sentindo o cheiro, acho que seria difícil da família ter essa indiferença total e completa, né? Com o som parece que ela consegue viver o cotidiano dela ali normal. E a gente se incomoda, mas eles, de forma alguma, se incomodam, né? Acho que ajuda muito na narrativa mesmo esse recurso. Valeu, galera. Mais alguém? Só um comentário sobre... vocês disseram sobre esse incômodo, né, da ausência da punição e tal, e os paralelos passado-presente. E o filme, ele toca 3 vezes diretamente no papel dos industriais, né, dos grandes empresários, para a naturalização do horror e o quanto que isso continua presente, né, nos dias contemporâneos. Então, ele cita a Siemens, que tinha um campo de trabalho forçado lá em Monowitz, cita a IG Farben, que também tinha, né, um campo de trabalho forçado, e numa das cenas em que o Rez aparece e tem 2 oficiais conversando, que ele diz assim, um dos oficiais diz: fica tranquilo que ele não vai matar todo mundo, né? Vai ter gente ainda para trabalhar para você. Isso é fartamente documentado, né? O conflito que existia entre as SS, que queria matar todo mundo, e os industriais, que queriam trabalhadores que durassem pelo menos 3 meses para não terem que ficar treinando o tempo todo. Mas essas grandes potências industriais, né? Volkswagen, depois Porsche, enfim, Dr. Oetker, entre outras, elas se transformaram em grandes impérios graças ao trabalho escravizado desse período e do processo de arianização, né, que também aconteceu das empresas judias. E só agora, coisa de 2, 3 anos, é que essas empresas resolveram fazer a meia-culpa, né, e abrir os documentos
desse período. Volkswagen é uma delas, né, que inclusive apoiou a ditadura militar aqui no Brasil, enfim, e está passando a limpo esse passado. Mas se não tivesse esse interesse direto também dos industriais nazistas que apoiaram antes mesmo da guerra começar, essa estrutura burocrática racional também não teria existido. Então, acho interessante que o filme toque diretamente nesse viés aí, nessa perspectiva da história que é pouco debatida. Tem também, eu não vou lembrar o nome, não sei se o Grota talvez lembre, tem um filme argentino chama Indústria alguma coisa industrial, que é também justamente sobre isso. É um documentário que eles vão na frente de grandes corporações da Argentina, filmam a fachada e através da narração eles vão falando o que essa indústria fez durante a ditadura argentina. E é um filme todo composto de imagens externas, assim, obviamente eles não tiveram permissão para entrar nas fábricas. E que também é um filme curioso, que tem um choque assim, entre som e imagem, né? Porque a imagem mostra o dia a dia, enquanto a narração... Eu não vou lembrar, é um filme argentino. Alguém lembra? Alguém assistiu? Alguma coisa, indústria, alguma coisa. Eu não conheço também, não. Tem no MUBI. Quem tiver MUBI, se entrar lá, se procurar por país, procurar Argentina, o filme que tiver indústria no nome é esse filme, que é um filme interessante também. Mais alguém? A gente finaliza. É super bem colocado essa questão da indústria, realmente. No filme tem... Tipo, pulado dos nomes, mas eles colocam, né? Toda hora. Olha, veja, o nazismo não existe sem o apoio, sem o casamento com a indústria. Porque, veja, o que os industriais alemães mais temiam era a revolta. Tem que pensar que na República de Weimar, o Partido Comunista é um grande partido. E a efetiva existência de uma revolução é real. Portanto, os industriais alemães, só que os industriais alemães fizeram a mesma coisa que os nossos políticos, os nossos industriais fizeram na ditadura militar. Eles falaram, vamos apoiar esse pessoal aí, porque eles a gente controla. Né? E a coisa não saiu, né? A coisa não funcionou assim, foi ao contrário. Né? E eu sugiro que você assista, se você não viu ainda, esse filme do Luchino Visconti, Os Deuses Malditos, porque é um filme assim também que dá esse impacto na gente, não é? Porque ele vai mostrando esse processo de nazificação e da família Krupp, né? Não é Krupp no filme, mas é a família Krupp, né? A destruição dessa família, né? pelo nazismo, pelo nacionalsocialismo. É muito, muito, muito impactante o filme dele até hoje. Né? Mas você tem razão. Agora, não existe nazismo sem indústria, sem essa racionalidade industrial. Né? Porque o próprio processo de organização do extermínio é industrial. Né, baseado na divisão do trabalho, no Fordismo, todas essas coisas legais do nosso mundo. Assim. Né? Veja, a banalidade do mal reside exatamente aí. Né? Porque para o Eichmann, ele está organizando os trens. Para ele, tanto faz se os trens vão levar vaca para o abatedouro ou vai levar judeu para a câmara de gás. É exatamente a mesma coisa. Né? É isso. Bom, acho que é isso então, né? Se alguém tiver mais um comentário, alguma coisa. Bom, acho que o filme vai continuar em cartaz aqui, né? Por essa semana. Então, quem gostou, quiser recomendar para os amigos. Gostou? Não sei se é a palavra certa, mas enfim, achei interessante. Ele continua em cartaz pelo menos mais uma semana. E acho que é isso então, né? Agradecer mais uma vez a presença de todo mundo e até a próxima. E aí, pessoal, obrigado. Obrigado, pessoal.